Amém. Glória a Deus, nós temos uma igreja viva, caminhando e com bastante agenda para contemplar todos os tipos de membros que nós temos. E você, se permaneceu atento durante os avisos, percebeu que você pode ser contemplado com uma atividade para você se engajar. Então, ore, pense diante do Senhor, coloque o seu coração diante dele e pergunte no que você pode fazer parte na caminhada da nossa igreja. Eu tenho certeza que você vai se engajar mais com Jesus, vai se desenvolver, vai desenvolver seus dons e a sua fé, e tenho certeza que vai ser uma alegria para você estar caminhando junto com a gente. A pregação de hoje à noite, um dia de batismo, quero falar sobre esse evento, sobre esse testemunho que é dado diante da igreja, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e decidimos declarar que Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Hoje, quero falar sobre a novidade de vida que nos é proposta por Jesus. Quero falar sobre o que significa exatamente o descer às águas e falar sobre o poder purificador das águas que vem dos céus. Por isso, peço que você abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 6, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 11, Romanos capítulo 6, verso 1 em diante, vamos até o capítulo 11. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pelo telão que está projetando. Minha versão é NAA, fique à vontade. Vamos à leitura da palavra. Está escrito assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E daqui o título da mensagem. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado para o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós abrimos o nosso coração para o Evangelho, para a Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Há um desejo de que o nosso coração esteja totalmente quebrantado diante da beleza da Tua santidade e diante da anunciação do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo vá passeando no nosso meio, convencendo os corações, transformando as mentes, falando, Senhor, aquele que está com o coração aflito, quebrantado, desesperado, trazendo paz que excede o entendimento humano, aquele que chegou aqui atribulado por alguma situação, mas também renovando a alegria e a esperança de cada um de nós nessa noite, pela alegria e a novidade que nos foi proposta pelo Evangelho, a novidade de vida que o Senhor nos deu. Que isso seja motivo suficiente para nos fazer permanecer em pé, te adorando em gratidão e entrega total, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Muito bem. Novidade de vida. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo lançando um fundamento teológico para a igreja de Cristo que se reunia na cidade de Roma. Por isso, carta aos Romanos. Não foi Paulo que plantou essa igreja, muito provavelmente quem pastoreava ou apostolava a igreja de Roma era o apóstolo Pedro. Por quê? Porque no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e aqueles que estavam reunidos em oração, Pedro se levanta no meio da multidão e ele prega com uma intrepidez e com uma destreza inigualável, e 3.000 pessoas e depois 5.000 pessoas se convertem naqueles dias de festa. E Pedro, então, por ter arrebanhado esse povo e ter sido o anunciador do Evangelho para esse povo,
Muito provavelmente, aqueles que depois foram para Roma eram judeus, que tinham vindo para Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes e então retornaram para a sua cidade natal, ou a sua cidade de moradia, a cidade de Roma. E aí, já judeus convertidos ao Evangelho, cheios do Espírito Santo, passam a se reunir na cidade de Roma, supervisionados ou cobertos pela autoridade apostólica do apóstolo Pedro ali. Mas Paulo, ele começa escrevendo essa carta falando de um desejo muito grande de estar com esse povo. Ele fala, olha, eu ainda não consegui, e não foi porque eu não tentei, eu já tentei 1, 2 vezes, mas ainda não rolou de eu colar aí com vocês e cultuar junto, para a gente compartilhar, para a gente se edificar mutuamente. Paulo tinha um desejo muito grande de estar com eles, e aí, não podendo ainda estar com os irmãos de Roma, ele escreve esse tratado teológico, essa maravilha dessa carta, chamada Carta de Paulo aos Romanos. E aqui nós vemos o fundamento para uma ordenança de Jesus. Porque se voltarmos aos evangelhos na sua Bíblia ali, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, da Nova Aliança, são os evangelhos e eles contam, narram a história do ministério de Jesus. Conta o nascimento, um pouquinho da infância, ou uma história da infância de Jesus, e salta já para os 30 anos de Jesus, quando ele, num casamento em Caná da Galileia, se revela como Cristo, fazendo o primeiro milagre, um milagre já com muita revelação de quem ele era, quando ele transforma a água em vinho. Mas Jesus mesmo vai dizer e vai ensinar, tanto pelo exemplo quanto pela sua pregação, que nós devemos anunciar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus deixa uma ordenança, e essa ordenança é para todo aquele que, arrependido de seus pecados, se entrega a Jesus e se converte dos seus maus caminhos para andar em novidade de vida. Só que esse batismo, ele precisava mais do que apenas ser relatado e ordenado. É importante que eu e você, que já passamos por isso e também que desejamos passar por esse evento, por essa solenidade da fé, entendamos qual é o significado disso, porque compreendendo o que o batismo significa, nós podemos aprimorar o testemunho da nossa fé. Porque não é simplesmente um ritual religioso ou um jeitinho para você entrar na igreja, ou uma forma de todo mundo saber que agora você vai se tornar membro da Igreja Batista Alameda, na Alameda Princesa Isabel, aqui em Curitiba. Não. Há um significado, há um poder espiritual por trás disso, ainda que o batismo seja o símbolo desse poder, não é o batismo em si que salva ou que é o que transforma a vida das pessoas, mas ele é o símbolo, o testemunho palpável, visível daquilo que está acontecendo na vida daquele que se arrependeu dos seus pecados, se entregou a Jesus e se converteu dos seus maus caminhos. Por isso é importante nós entendermos o que é esse batismo, mas antes de entrarmos na explicação do batismo, eu preciso que você tenha esclarecido no seu coração algo muito importante. Se você veio aqui nessa noite para uma solenidade, você é convidado de um dos 2 que se batizou, ou porque você gosta de culto de batismo, eu gosto muito de culto de batismo, e veio para assistir, para participar, para estourar o bexiga, ou balançar a bexiga ali, gritar com a galera, ou se você veio para um culto de domingo nessa noite, antes de mais nada, você precisa entender que nada do que nós apresentamos de solenidade, ainda que seja boa, ainda que seja uma solenidade cristã, vai valer se nessa noite você não estiver resolvido com Deus. Porque um culto de batismo é sim um culto que fala sobre um tipo de sepultamento. E a morte é um assunto que não nos escapa nessa noite e não pode nos escapar. Porque Paulo está anunciando para a igreja de Romanos e fala para nós até hoje. Quando decidimos nos batizar, estamos falando da morte para o pecado, a morte para esse mundo, para que, se seguirmos Cristo na sua morte, e o batismo simbolizando a morte da cruz, ressuscitamos com o seu Espírito na glória de Deus Pai, para vivermos com Ele também, seguirmos Ele também na ressurreição e na novidade de vida. E você precisa acertar o seu coração com Jesus nessa noite. E eu não sei como você está com Jesus. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Jesus. Essa noite é uma noite de encontro.
Não vale você, no final da sua vida, e você não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser daqui 50, 60, 70 anos. Pode ser que daqui 100 anos isso aconteça. Mas uma hora a morte vai bater nas nossas vidas e ela vai falar, é chegada a sua hora. E o mais importante nesse momento é termos a convicção de que o nosso coração está alinhado com o Senhor Jesus e nós não precisamos temê-la, porque se seguimos Ele na morte de cruz, também seguiremos Ele na ressurreição, no grande e glorioso dia dEle. Mas você precisa ter o seu coração alinhado e acertado com Ele nessa noite. Se você está distante de Jesus e veio só cumprir um protocolo, isso não vale de nada. Você pode ter chegado na hora, chegado adiantado, você pode ter vindo para a intercessão, você pode ter orado o dia inteiro antes de vir. Não vai valer uma solenidade se você não estiver intimamente estabelecido como alguém que foi salvo por Jesus. Você ter essa convicção no seu coração. Porque a novidade de vida é para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E o batismo é o testemunho da salvação. Nicolas e Júlia hoje testemunharam da sua salvação em Cristo Jesus. Confessando como seu Senhor. Reconhecendo a salvação, tão graciosa e bela salvação que vem por meio de Cristo Jesus. E se você não está acertado com Ele nessa noite, você não pode sair daqui pensando, quem sabe outro dia, vou deixar para depois. Ou numa outra hora, uma hora melhor, não. Há uma urgência no anúncio do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ele é a verdade de Deus para a salvação daqueles que se arrependem. Por isso, antes de saber o que significa o batismo, você precisa se render a Jesus. Não se contente com solenidades, não se contente com sua agenda cristã, não se contente com a sua cultura cristã, só porque você nasceu num berço cristão. Não. Você precisa ter convicção de que se a morte bater na sua porta essa noite, você não precisa temê-la, porque ela já foi vencida por Jesus. Se você não tem essa convicção, essa é a noite de você se entregar a Jesus. Mas vamos ao entendimento do batismo. O batismo é, e era também na cultura da época, como eu falei, um ritual religioso, com um significado profundo e verdadeiro. E não é um significado qualquer. Não é uma situação que acontecia há 2000 anos atrás e parou. Não, perceba, de tantas coisas que mudaram na história da manifestação da Igreja de Jesus, o batismo é uma coisa que prevaleceu a todas as culturas, todas as eras, todas as lideranças, todas as línguas, todas as realidades. Batismo é uma ordenança que prevaleceu durante 2000 anos e continua sendo feito até hoje. É verdade, existem vários tipos de batismo. O nosso batismo é o batismo por imersão, que nós chamamos. Por uma questão teológica, nós compreendemos que a própria palavra batismo, por significar imersão, seria incoerente fazermos de outra forma. Mas existem irmãos de outras declarações de fé ainda em Jesus, mas de outras denominações que entendem de forma diferente. Nós entendemos dessa. Mas existem várias formas de se batizar. Veja, a igreja do primeiro século não se reunia em prédios como esse, não tinha um louvor nesse sentido como nós estamos olhando aqui, ela não tinha ministérios distribuídos como a igreja tem, ela não tinha uma agenda como nós temos, era outra forma da manifestação da igreja de Jesus, e não significa que é melhor ou pior, mas era diferente. Agora, o batismo, desde antes da fundação da igreja, já no ministério de Cristo Jesus, estava sendo estabelecido. Significa que ele é um ritual de inauguração. É uma porta de entrada para o corpo de Cristo, para se tornar família de Deus, para publicamente você confessá-lo como seu Senhor e o seu Salvador. Porque o próprio Paulo fala aos Romanos que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos. Ou seja, a nossa fé, ela não pode ser uma fé oculta, ela não pode ser uma fé individual, nem individualista, porque a própria confissão de fé que nós temos é no plural. Cremos
Não é creio, é cremos. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo e ao crer em Cristo Jesus, somos inseridos na sua família. Portanto, já não tenho mais o meu Deus e sozinho eu e Deus. Não, agora eu sou um irmão numa família incontável de irmãos que foram estabelecidos pelo primogênito, Jesus. Por isso a nossa fé precisa ser testemunhada, ela precisa ser declarada e feito isso de forma pública. E o batismo é a forma que Cristo Jesus estabeleceu para que essa fé fosse declarada. Então, antes de significar que o batismo é a purificação de pecados, Jesus, não tendo pecado, também se batizou, dando o exemplo para que nós o seguíssemos nesse exemplo. É por isso que o crente se batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Jesus deu exemplo para que essa fosse a forma de nós publicamente assumirmos o nosso papel de irmãos na família de Deus, de filhos de Deus na casa do Pai, de membros da igreja de Jesus aqui na terra. Mas também, o batismo ele tem um significado, como eu falei, de sepultamento. É quando nós morremos para o pecado, morremos para nós mesmos. E aquele momento rápido, quase, especialmente para quem está vivendo, quase como um flash, de descida, de ser deitado às águas, sepultado às águas, é exatamente isso que significa. Estou morrendo para mim mesmo, estou me despedindo desse mundo. Não faço mais parte dele. A minha identidade, a minha pátria não é mais a pátria terrena. Agora estou sendo sepultado com Cristo. Mas no instante seguinte, naquele outro momento rápido, quase como um flash, quando nos levantamos das águas, quando alguém nos levanta das águas. Perceba, ninguém pode se auto-batizar, nem mesmo Jesus se auto-batizou. Antes, foi até seu primo de 2º grau, ou 3º, João Batista, e falou, me batize. João Batista fica desesperado. Não, Senhor, calma, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos teus pés, não vai rolar. Jesus fala, não, é bom que isso aconteça, por favor, me batize. E o João Batista vai lá e, obedecendo ao Senhor, o batiza. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que levantou Jesus do sepulcro, levantou Jesus da morte. Também é o Espírito de Deus que, pelo poder dele, nos vivifica quando estamos sendo sepultados, é quem nos levanta para vivermos em novidade de vida. Não é à toa que por nossas forças nós não conseguimos andar em novidade de vida. É só pelo poder do amado Espírito Santo que nós podemos experimentar essa novidade de vida. O batismo é a celebração daquilo que o mundo mais teme, a morte. E você sabe, quando nós vamos no velório, talvez você já tenha tido essa experiência, no velório de alguém que viveu com Jesus e viveu a sua vida testemunhando a fé que ele tinha em Jesus, ainda que haja a tristeza pela despedida e pela saudade, não há desespero. Por quê? Porque há uma esperança no povo de Deus, de que um dia, logo mais, estaremos novamente com esse amado, com esse querido. Um dia, Cristo Jesus, pelo poder do seu Espírito, nos levantará dos mortos novamente, para vivermos no novo céus e na nova terra. Mas o batismo simboliza isso aqui na terra, que estamos morrendo para o pecado e nascendo no Espírito, para vivermos com Deus, em paz com Deus. Por que paz com Deus? E a terceira coisa que o batismo significa é isso. Se a primeira é uma porta de entrada para a família de Deus, para se tornar membro do corpo de Cristo. A segunda coisa é morrer para o pecado e ressuscitar para a novidade de vida. A terceira coisa é que o batismo... Só um pouquinho, perdão. Hoje preguei de manhã também, secou minha garganta. É que o batismo, ele inaugura um novo tempo nas nossas vidas. Antes, vivíamos em dívida com Deus. Qual era a nossa dívida? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E talvez você esteja pensando, com quem eu tinha essa dívida? É com o diabo e Satanás, os seus demônios? Não. É com os meus pais? Também não.
Ah, então é com a minha esposa. Eu devo ter dívida com a minha esposa, só pode ser. Não é também. A nossa dívida era uma dívida de sangue, uma dívida que não podia ser paga, e ela era uma dívida com Deus, porque a santidade de Deus foi ofendida quando nós pecamos. A nossa dívida impagável não era com o diabo, era com Deus. E não era o cálice da ira do diabo que Jesus estava experimentando na cruz, era o cálice da ira de Deus. Não havia paz entre Deus e os homens. E se você ainda não vive essa novidade de vida, você sabe muito bem do que eu estou falando. É duro, esmaga a nossa alma. Deitarmos a cabeça no travesseiro à noite, sem termos plena convicção de que estamos em paz com Deus, de saber que Ele é o Pai amado, que deu seu Filho em nosso favor, de saber que Ele vigia por nós, estende a sua mão para nos guardar, nos abençoar, nos conduzir em toda autoridade e poder. Ah, uma aflição, uma angústia no coração da humanidade, quando ainda não está estabelecida a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Os homens andavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Tente imaginar o desespero de viver uma vida sem um norte, viver uma vida sem esperança, viver uma vida achando que tudo acaba aqui, que na esquina pode acontecer o último momento da sua vida e de repente, sem perceber, tudo foi em vão. Tente imaginar o coração desesperado de alguém que, mesmo crendo que exista uma vida depois dessa, não sabe se vai para o céu ou vai para o inferno. Talvez você esteja vivendo essa angústia essa noite. E é para você, principalmente, a mensagem dessa noite. Arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que derramou seu sangue na cruz, em nosso favor, Ele é fiel para te justificar de todo o pecado que você cometeu. E para te purificar, lavando as suas vestes, trocando as suas vestes, para que você esteja santo e irrepreensível diante do Senhor. Porque quando estamos em Cristo, quando entramos numa aliança com Jesus, e o Pai, o Santo Deus olha para nós, não é os nossos pecados que Ele visualiza, mas é o sangue do Cordeiro aspergido sobre nós. E assim, o próprio Deus olha para nós e vê a justificação de Cristo em nossas vidas. É por isso que nós temos paz com Deus. Não é porque eu meditei o suficiente para eliminar os pensamentos tóxicos da minha mente. Não. Isso não existe. A meditação não purifica ninguém, não salva ninguém, ainda que ela seja boa e possa te trazer algum benefício. Não é isso que nos salva, não é isso que nos tira das garras do império das trevas, nem nos transporta para o reino do Filho amado. Não é isso que nos livra do cálice da ira de Deus, da santa justiça de Deus, não. Mas é o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. E é por causa disso que nós temos paz com Deus. E essa paz, ela é tão graciosa, ela é tão maravilhosa. Ela excede o nosso entendimento de tal forma que mesmo que tenhamos vivido os piores dias da nossa vida, podemos chegar em casa, entrar na presença do Pai, com livre acesso em Cristo Jesus, sermos ministrados por essa paz, por esse amor que acolhe. Se você anda com Jesus, você sabe quantas vezes o teu dia disse para você que você não ia aguentar, que não dava mais. E aí você entrou na presença do Pai, Ele te acolheu nos braços de amor, Ele acalmou o seu coração, os seus pensamentos. E às vezes com um toque, Ele te curou da sua aflição, Ele resolveu a sua situação, Ele te deu força para continuar, Ele te deu uma ideia ou uma sabedoria para resolver o problema. Ou simplesmente, Ele operou um milagre e a sua vida toda mudou. Você que já viveu isso, você é habilitado para testemunhar com a sua vida e com as suas palavras diante daqueles que ainda não conhecem e estão vivendo em trevas e desespero. O batismo é a celebração da morte da morte.
É por isso que nós, pelas lentes do Evangelho, podemos olhar para a morte e perceber que com a realidade do Evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Paulo sabe disso. Paulo sabe que a morte é um momento, mas que a eternidade é logo ali. E quando o testemunho dele é tão forte, que quando ele está no fim da sua vida, já muito provavelmente em Roma ou numa cidade circunvizinha, ele está escrevendo suas últimas cartas ao seu amado discípulo, o Timóteo, jovem pastor da igreja de Éfeso, se eu não me engano. Éfeso. E ele fala, Timóteo, se não correr não vai dar tempo, você não consegue chegar antes de me matarem. Já estou jurado de morte, já estou prometido. Quem devia me defender me traiu. Não compareceu. E quem compareceu ainda me acusou. Corre, cara, por favor, corre. Mas a minha morte é para Deus como uma oferta de libação. É esse termo que Paulo usa para falar da morte. Oferta de libação. Se você tem um pouquinho de entendimento de como eram as ofertas no Antigo Testamento, você sabe que a oferta de libação era a última oferta oferecida num culto. E para que servia a oferta de libação? Aquele último ato cerimonial antes de se apagarem as luzes. Antes de desligar a mesa de som e mandar o pessoal ir para casa, falar assim, gente, vamos embora que o seu Nico quer fechar a igreja. O que é a oferta de libação? Existia um altar no pátio do templo, ou do tabernáculo, e nesse altar eram queimadas as ofertas de holocausto. E elas tinham que ser queimadas, e você sabe muito bem que depois que você termina um churrasco, não fica limpinho. Fica aquelas manchas de gordura, fica as cinzas, aquela coisa que você sabe que tem que pegar a grelha, o bombril, arear ali, porque se você deixar para a próxima vez que você for fazer churrasco, você pode perder sua grelha, ela vai estar enferrujada. Então, existia um zelo e uma atribuição aos sacerdotes no Antigo Testamento de cuidar desse altar. Não podia ficar de qualquer jeito esperando o próximo culto e vai colocando lá lenha sobre cinza e sobre gordura queimada e sobre mancha. Não, tinha que ter um zelo. E a oferta de libação é aquela que vinha, depois que eram recolhidas as cinzas e os restos das ofertas, que sobravam ali, que era limpo, derramava-se sobre esse altar ou o azeite ou o vinho, para que fosse purificado aquele altar, para que fosse limpo aquele altar. E ele esperasse o próximo culto, o próximo encontro do povo diante do Senhor. É isso que Paulo está comparando, é com isso que Paulo está comparando a sua morte. E é com isso que nós podemos comparar o nosso batismo, a morte com Cristo Jesus na cruz. É uma oferta de libação. Era o apagar das luzes do ministério terreno de Jesus. E quando nos batizamos é o apagar das luzes da nossa vida terrena nesse mundo, da nossa vida seduzida e cativa pelo pecado. É o apagar das luzes para aquele velho homem ou velha mulher, e aqui não é velho no sentido de idade, mas de coisas antigas que já passaram, amém? É o apagar das luzes, eu ofereço a minha vida a Jesus como oferta de libação, para que se encerre um ciclo. E eu esteja preparado para ressuscitar com Cristo em uma novidade de vida. Oferta de libação. A parábola do samaritano. O que é que ele derrama sobre as feridas daquele homem que tinha sido espancado? Azeite e vinho. E veja, quando a gente fala disso, nós não estamos falando de um momento fúnebre, de um momento cinza ou terrível na nossa vida. Não. Mas do vermelho vivo do vinho que é derramado sobre o altar. Há um cheiro doce de esperança,
para aquilo que está por vir. E é com essa expectativa que nós levantamos do nosso batismo, do nosso encontro com Jesus. É com a expectativa de uma novidade de vida. E aí, se você não tinha mais esperança, não tinha mais jeito, e talvez o seu testemunho seja exatamente esse: Deus, eu não tenho mais jeito. E ao ter um encontro com Ele, você renova a sua esperança. Essa é a novidade de vida que Jesus tem para você, uma vida de esperança. Talvez a sua vida fosse uma vida de tristeza, aquele vazio existencial, sem propósito. De onde vim? Para que vim? Por que vim? Como vim? Para onde vou? E você procura nas filosofias desse mundo, você procura se preencher dentro do sistema que nós vivemos nessa terra, e nada disso parece suficiente. Há uma fome no seu coração que não pode ser saciada por nada dessa terra. Muito bem, a novidade de vida é você ter um encontro com o pão vivo que veio dos céus em nossa direção e poder se saciar diariamente com Ele. O pão da vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a novidade de vida. É toda manhã acordar com fome, mas é toda noite poder dormir saciado da presença dEle em nossas vidas. Os pães da presença que simbolizam o próprio Cristo em nossa vida. Novidade de vida. Não preciso mais manchar o meu travesseiro com as minhas lágrimas e com o meu desespero, não. Eu posso terminar o meu dia entregando um sorriso para o meu Deus, independentemente do que tenha acontecido nele. Porque o meu Deus é bom, o meu Deus é fiel, e o meu Deus está comigo, está em meu favor. Novidade de vida é andar não mais por vista, dominado pelas circunstâncias. A previsão do tempo hoje é: vai dar ruim. Ai, meu Deus, vai dar ruim, vou ficar em casa. Não. Em nome de Jesus, eu tenho autoridade para, com uma palavra profética, trazer novidade de vida. Mas está difícil. Pode ser um vale de ossos secos. O Deus que eu creio levanta ossos, transforma num exército e sopra um espírito de vida sobre ele. Novidade de vida é andar no sobrenatural. Novidade de vida é, ao receber um diagnóstico terminal, uma notícia, você tem pouco tempo de vida, é poder sair do consultório do médico dizendo: você não conhece o meu Deus. Eu vou perguntar para ele se é isso mesmo, porque se ele disser que não, eu vou voltar aqui e eu vou continuar rindo com você, doutor, porque eu não vou embora antes do meu Senhor me recolher. Novidade de vida é poder encarar as circunstâncias, sabendo que aquele que te resgatou não vai te perder, que a obra dele é perfeita. E mesmo no dia que eu e você não merecemos, esse dia é hoje, esse dia foi ontem, esse dia vai ser amanhã, o dia que nós não merecemos, o amor de Deus ainda está sendo derramado sobre nós em graça e doçura. Novidade de vida é não viver atribulado ou perturbado pela desconfiança de saber: será que hoje Deus vai me abençoar? Não sei se eu mereço ou não. Não. A palavra dele é: eu os amarei e estarei convosco até o último dia. Será que eu vou ser abandonado? E talvez a marca da sua vida seja essa, uma marca de orfandade, abandono. Seus pais te deixaram, ou mesmo que não tenham te deixado de fato, mas a sua vida foi como se tivesse sido abandonada por eles. Saiba, a novidade de vida é andar na certeza de que Deus não nos abandona. Novidade de vida é andar com uma missão e um propósito, sabendo que cada um dos nossos dias nessa terra pode ter um significado com peso de eternidade. Novidade de vida é o presente da salvação para nós. Fique em pé, vamos orar. Os nossos modelos de culto são maravilhosos, não é uma crítica, entenda bem, mas eles geram um desconforto quando nós precisamos tomar decisões diante de Jesus, ou diante da igreja mesmo.
Tente imaginar a igreja primitiva, reunida nas casas, o evangelho sendo pregado, e o apóstolo ou o pastor falando: alguém aqui quer confessar Jesus, se batizar, se arrepender dos seus pecados? Você estava ali num grupo de algumas dezenas no máximo, olhando olho no olho, a pessoa quebrantada falava: eu quero, vamos lá. Tem água? Bora, vamos lá. Era mais simples e mais rápido e menos desconfortável do que é hoje. Mas eu não posso deixar de fazer esse convite para você e te desafiar a vencer esse desconforto se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Jesus. Se você quer sair daqui com a certeza de que o seu encontro com Ele foi verdadeiro e a salvação está garantida no seu coração. Se nessa noite você deseja fazer uma aliança com Jesus, confessando seus pecados, pedindo para que Ele derrame o seu sangue redentor sobre você. Se você tem esse desejo essa noite, eu preciso te perguntar, e você precisa me responder publicamente, porque o batismo é sobre isso. Um testemunho público. Eu creio que isso é quase um pleonasmo, o testemunho tem que ser público. Mas é um testemunho. Ei, eu quero. Eu confesso Jesus diante dos homens. E quando estivermos no juízo diante de Deus, Jesus não nos negará. Está escrito: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Você quer sair daqui com essa certeza? Você quer sair daqui para viver em novidade de vida? Você só precisa fazer uma coisa agora. Levanta a sua mão. Faça isso aí no seu lugar. Amém. Permaneça com a sua mão levantada por um instante. Permaneça com a sua mão lá em cima. Feche seus olhos agora. Você que levantou a sua mão, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu me arrependo da minha vida de pecado. E eu confio no Teu poder para me salvar, para me purificar, para me transformar e para me levar a uma novidade de vida. Amém. Amém. Mas se você já fez essa oração, se você já entregou sua vida para Jesus, e nessa noite precisa restaurar a aliança com Ele, a sua atitude de reconciliação e restauração precisa ser um pouquinho mais drástica. Você precisa sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se nessa noite você quer afirmar a sua aliança com Jesus, porque você não tem tido certeza, você não tem vivido essa novidade de vida, mas nessa noite você, como se fosse um tipo de batismo, deseja deixar a sua vida de pecado para trás e renovar a sua aliança com Jesus, deixe o seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você como igreja. Faça isso sem constrangimento. É o desejo do Pai que você retorne para Ele. É o desejo de Jesus que você volte para a mesa da presença, para a mesa da reconciliação. Aleluia. Mais alguém? Você precisa sair daqui nessa noite com essa convicção, com essa certeza de que Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador. Você já até orou, você já até é crente, já até foi na igreja, até já se batizou, mas você precisa renovar isso na sua vida. O seu coração anda aflito e precisa de uma novidade de vida. Chega de viver dependente ou cativo do pecado. Essa noite é uma noite de libertação da vida pregressa. Jesus tem uma novidade de vida para nós. Aleluia! Porque Ele é fiel para realizar isso em cada uma das nossas vidas aqui. Se você deseja viver isso, é só vir à frente e se dobrar. Porque é um ato profético, mas é um ato verdadeiro diante de Jesus, que muda as nossas vidas, transforma o nosso coração, quebra as nossas cadeias e nos leva a uma novidade de vida. Um ato verdadeiro. E nós como igreja estamos aqui como corpo de Cristo, membros do santo corpo de Jesus nessa terra, para estender as mãos. E eu peço, igreja, estenda as mãos sobre os nossos irmãos agora. Ore, interceda fervorosamente pela vida de cada um deles, declarando justificação de pecados, reconciliação com Deus, paz com Deus,
transformação de vida, libertação na mente, novidade no Senhor, poder do Espírito Santo sobre eles, que não haja constrangimento, vergonha, nem dor em voltar-se ao seu Senhor, mas haja alegria, uma alegria que toma os corações e invade as mentes e leva a esse lugar de contemplação, esse lugar de ficarmos maravilhados novamente com o nosso Senhor. E se não é você quem está sendo trazido para perto, você nessa noite deve e pode se alegrar com aqueles que se retornam ao Senhor, se unindo aos céus em celebração, porque quando um pecador se arrepende, os céus estão em festa para a glória de Jesus. Novidade de vida. Igreja, você pode colocar suas mãos assim. Quero orar por você. Permaneça com as suas mãos assim, como no ato de quem recebe, e não é a bênção final ainda. Senhor, nós sabemos desses termos teológicos sobre batismo e a confusão que há entre eles, mas nessa noite nós só ansiamos novamente mergulhar na Tua presença e na Tua glória, Senhor. Enche esse lugar com a Tua presença para estarmos batizados nessa santa presença, mergulhados, imersos em Ti. Aumenta, Senhor, a porção derramada sobre nós essa noite. Vai invadindo as casas, transformando os relacionamentos, renovando a mente, Senhor, e transformando as vidas. Senhor, eu oro por aqueles que estavam aflitos e angustiados na tristeza e na dor desse mundo. Que em nome de Jesus a Tua cura, a Tua alegria, o óleo de alegria seja derramado sobre cada um desses, Senhor. Vem, Senhor, vem derramando alegria novamente sobre os corações angustiados e aflitos. Lembra-nos da novidade de vida que nos foi proposta. Lembra-nos, Senhor. Enche-nos de Ti. Enche-nos da Tua alegria. Dá-nos perspectiva para sairmos daqui totalmente renovados na verdade de que não precisamos viver enfadados com a vida de pecado, mas podemos andar livremente numa vida de santidade, de alegria e prazer no Senhor e para o Senhor. Vai enchendo, Senhor, aqueles que estão buscando em Ti uma novidade de vida para a sua profissão, para o seu trabalho. Vai derramando agora, Senhor, em nome de Jesus, novidade de vida. Aqueles que estão buscando novidade de vida porque não aguentam mais viver os desafios e as lutas dentro da sua casa, seja no casamento ou com seus filhos, que o Senhor derrame novidade de vida sobre as famílias agora, em nome de Jesus. Vai derramando, Senhor, mais dos céus sobre nós, mais dos céus sobre a Tua igreja. Nós não somos uma igreja para ficar vivendo, Senhor, de acordo com as coisas desse mundo. Estamos aqui para andar no sobrenatural do Teu poder. Vem mais, Senhor, sobre as famílias agora. Que os conflitos, as divisões que tem dentro das famílias da Tua igreja sejam agora removidas pelo fluir do Teu Santo Espírito, que vem como rio de águas vivas, nos batizando em Ti novamente. Que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e assim, nessa convergência geracional, o Espírito da profecia se manifesta em nossos lábios, Deus, como está prometido. Senhor, se há alguém precisando de novidade de vida no ministério, porque já se entediou com as atividades repetidas, renova a alegria, Pai, até para repetir as atividades. Que o coração enfadado seja revigorado, restaurado agora, para relembrar do primeiro amor. Aqueles que permaneceram fiéis por disciplina, por perseverança, por insistência, mas já estão com o coração cansado de te servir ou de viver na Tua casa para o louvor do Teu nome. Renova a alegria de estar na Tua presença e glorificando o Teu nome com seus dons e talentos. Renova, Senhor, novidade de vida. Queremos iniciar esse ano de 24 com essa novidade pulsando em nossos corações, uma vitalidade sobrenatural. Dá-nos novamente o primeiro amor, para Te amarmos como o Senhor merece ser amado, para correspondermos como o Senhor merece ser correspondido, Deus. E que as águas purificadoras do Teu Espírito nos habilitem para vivermos de acordo com os céus.
revelando a nossa identidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou até já fez de novo, mas ainda não se batizou, eu quero reforçar com você. Você vai procurar o pastor Miguel. Vem cá, pastor Miguel, vai ser já a hora encerrando pra gente. Pastor Miguel, você não sabe, ele é como um anjo do Senhor. Ele, por exemplo, é o único habilitado que a Fabrícia pediu para ir lá servir no Kids, né? Porque todas aquelas qualidades só ele que tem, que eu conheço. Mas ele é o pastor de educação da igreja, responsável por toda a parte de educação, tanto doutrinária, quanto nos dons, na fé. E você que quer se batizar, você precisa procurá-lo ainda hoje para fazer a sua inscrição e já começar na aula 1, que vai ser daqui 2 semanas, né? O batismo é em abril, mas as aulas começam agora em fevereiro. Você precisa procurar ele hoje. Pastor, eu já me batizei, mas eu queria muito que fulano se batizasse. Procura o pastor Miguel. Você já dá o nome e o contato dessa pessoa. Você vai atrás da pessoa. O pastor Miguel vai estar orando por você, intercedendo. E quando você falar com essa pessoa vai falar: eu quero Jesus. Você vai conduzir ela até a classe de batismo também. Vamos caminhar nessa alegria. Não vamos deixar a poeira assentar sobre algo tão precioso, ainda que tão antigo, na realidade da igreja. O batismo é, e em nome de Jesus para sempre será, um momento solene, cheio de alegria e de vida na caminhada da igreja de Jesus, amém? Você pode fazer parte disso, você deve, porque não foram os pastores só que foram chamados para fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você não entre no batistério, mas você conduz a pessoa até a porta do batistério. Jesus quer te usar para continuar salvando, e Ele ainda tem muita gente nessa cidade para salvar. Coloque suas mãos como no ato de quem recebe. Vamos receber a bênção final. Que o amor do Pai, que a graça do amado Espírito Santo e que o amor de Jesus possa nos acompanhar ao longo de toda essa semana. Que você vá em paz e que você viva uma semana extraordinária na presença de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Nos vemos na sexta-feira, culto de libertação, 20 horas. Você que nos acompanha da sua casa, Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.